Fala galera, vem comigo que eu vou te ensinar um bisuzaço que cai muito em prova de concurso público, que é a diferença do pronome apassivador para o índice de determinação do sujeito. Veja isso. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, vendem-se, casa. O que acontece aqui? Eu tenho um verbo e esse verbo é chamado de verbo transitivo direto, porque quem vende, vende alguma coisa. Professor, eu não lembro. Veja, uma coisa eu falar assim, ó, quero água. A outra coisa é falar gosto de água. O que acontece nesses dois verbos? O verbo querer, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele pede um complemento sem preposição, que é chamado de objeto direto. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele pede um complemento com preposição. No caso aqui é a preposição de. Professor, eu não lembro de preposição. As principais preposições de concurso são de, por, a, para, em, dentre outros. O que é isso? Preposição serve para ligar palavras, tá? Inclusive, tem uma matéria que é muito em concurso que é chamada de regência, né? Tem a regência verbal e nominal. Por exemplo, quem vai, vai a. Quem chega, chega a. Quem gosta, gosta de. Quem mora, mora em. Quem assiste no sentido de ver, assiste a. Essas perguntas e respostas são perguntas relacionadas à preposição. Qual a preposição que usa? Tá bom? Voltando para cá. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende alguma coisa. Quando eu tenho um verbo transitivo direto ligado a um ser, esse ser é chamado de pronome apassivador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra casa é um sujeito paciente. É um sujeito paciente. Ou seja, casa não é objeto direto. Mas, professor, se eu tenho um verbo transitivo direto, casa não tem que ser objeto direto? Não. Por quê? A função do pronome apassivador é transformar o objeto direto no sujeito. Isso aqui é como se eu falasse, casa é vendida. E sabe qual é a importância disso? A importância disso é que se casa está no singular, o verbo tem que estar no singular. E se casa for para o plural, casas, o verbo tem que ir para o plural. Tá? Então, quando eu tenho um verbo transitivo direto mais um ser, esse ser é pronome apassivador. Agora, se eu tenho um verbo transitivo indireto mais um ser, ou um verbo intransitivo mais um ser, tudo bem. Pode ser um VL também, um verbo de ligação, mas vamos ficar nesse. Esse ser vai passar a se chamar de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, é o que eu chamo nas minhas aulas do famoso IIS, Índice de Determinação do Sujeito. O que acontece aqui? Aqui o sujeito não vai estar aqui expresso, ele vai estar indeterminado. Veja, por exemplo, nessa oração aqui, ó. Vive-se feliz aqui. Nessa oração, vive-se feliz aqui, o verbo viver é um verbo intransitivo. Por quê? Porque o verbo intransitivo é aquele que não pede complemento, nem objeto direto, nem objeto indireto. Tá? É um verbo que não precisa de complemento. Tá? Então, o que acontece aqui? Como eu tenho o verbo intransitivo mais o ser, esse ser se chama índice de determinação do sujeito. É diferente daqui. Por quê? Porque aqui é verbo transitivo direto e aqui é verbo intransitivo. E o que isso importa, professor? Importa no seguinte, aqui no pronome passivador, como casa é sujeito, o verbo tem que concordar. Agora, aqui não, na estrutura do índice de determinação do sujeito, o famoso IIS,
o verbo sempre estará na terceira pessoa do singular, tá? Então esse verbo não pode mudar. Olha esse exemplo aqui, ó. Precisa-se de professores. Tá? Ficou estranho aqui, mas é professores. Precisa-se de professores. O que acontece? O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem gosta, quem precisa, precisa de. Se pede a preposição é VTI. Se eu tenho um VTI mais um C, esse C é chamado de índice de determinação do sujeito. E o verbo fica como? Na terceira pessoa do singular. Repare que professores aqui está no plural. E o verbo não precisa concordar. Ele continua na terceira pessoa do plural. Então, pessoal, é muito importante saber a diferença do pronome apassivador para o índice de determinação do sujeito. Tem muitas outras variantes, mas isso aqui é muito importante. Eu acho que é o principal para você acertar uma questão de prova. Abraço!